Hoje a gente vai falar sobre esse problema, né, de 0,9999 ser igual a 1. Bom, antigamente na matemática tudo ia mais ou menos pela intuição, né? Então havia números que desapareciam, polinômios de grau infinito, provavam que π é igual a 4, provavam que o teorema de Pitágoras não era bem aquele, mas hoje a coisa funciona diferente. Hoje a gente tem axiomas, teoremas, definições e tudo regido pela lógica, né? A gente até pode inventar outros axiomas, mas precisa tomar muito cuidado para que esses axiomas não levem a gente numa contradição, tá? Então vamos procurar ser o mais formal possível aqui nesse problema e vamos usar os teoremas dos números reais. Uma das propriedades dos números reais que é pouco comentada e que nós vamos ter que usar aqui é o seguinte, é que os reais são arquimedianos. E o que significa isso? Em termos normais, significa o seguinte: uma tartaruga, por mais devagar que ela ande, se ela continuar com a mesma velocidade, se ela viver o suficiente, ela vai em algum momento atravessar a galáxia, tá? Isso é mais ou menos o que diz que os reais são arquimedianos. Uma das consequências disso é que é o seguinte: se y for um número real, por maior que ele seja, existe um número k natural que é maior do que y. Então, por exemplo, se eu for pegar um número do tipo 1 milhão mais π, o 1.000.004 já é, que é inteiro, né? Já é maior do que 1 milhão mais π. E por mais razão ainda, deve existir um inteiro tal que 10 elevado a esse inteiro também seja maior do que qualquer número natural dado, ou melhor, qualquer número real dado. Então vamos ver qual é a definição de 0,999. Então, eu já ouvi dizer que 0,999, 3 pontinhos aí, não tem significado nenhum porque ele não aparece em divisão nenhuma, né? Que esse 0,999 aí seria só um amontoado de símbolos sem significado, do tipo assim, 5 pertence maior por cento reais. Seria um amontoado de símbolos sem significado nenhum. Isso daí acabaria com o nosso drama, né? Mas, assim, se a gente for comparar com 0,333 pontinhos, que aparece quando a gente divide 1 por 3, né? A gente poderia definir o 0,999 e assim por diante como uma sequência de somas parciais. Por exemplo, S1 igual a 0,9, S2 igual a 0,99, S3 igual a 0,999 e etc. Então, com essa definição aí, se eu fizer 1 menos Sn, o resultado vai ser 1 sobre 10 elevado a n. Por exemplo, 1 menos S4 seria igual a 1 menos 0,49, né? Que é igual a 0,0001, que é igual a 1 sobre 10 à quarta. Então, a gente tem uma sequência infinita de números reais e isso nos permite uma definição. Olhem bem, isso é uma definição, não significa que a gente está arredondando, é só uma definição baseada nas séries, tá? Então, vamos lá. Definição.
0,9999, 3 pontinhos, é igual ao limite de Sn com n tendendo a infinito. Isso é possível nos números reais, essa definição, né? Nós temos que provar que esse limite é igual a 1, porque, na verdade, é isso que a gente está esperando, tá? Então, vamos lá. Para provar isso daí, a gente tem que fazer o seguinte. A gente tem que provar que, dado um epsilon maior do que zero, eu consigo achar um n pertencente aos naturais, de tal modo que, se n for maior do que m, então zero é menor do que o módulo de 1 menos Sn e é menor do que epsilon. De fato. Então, vamos supor que foi dado um epsilon e a gente precisa achar um m. Então, a gente primeiro toma 1 sobre epsilon. Ora, esse número 1 sobre epsilon é um número real. Como o R é arquimediano, então existe um m natural tal que 10 elevado a m é maior do que 1 sobre epsilon. E para todo n maior do que esse m que a gente achou aí, n sendo natural, nós vamos ter o seguinte, que 10 elevado a n é maior do que 10 elevado a m, porque n é maior que m, e a gente já viu que 10 elevado a n é maior do que 1 sobre epsilon. Isso implica que 10 elevado a n é maior do que 1 sobre epsilon. E isso implica que epsilon é maior do que 1 sobre 10 elevado a n, né? A gente multiplicando aí os dois lados da desigualdade aí, por números positivos, né? Como o 1 sobre 10 elevado a n é igual ao módulo de 1 menos Sn, a gente chega à conclusão que o epsilon é maior do que 1 menos Sn, e a gente já viu que esse módulo é maior do que zero. Isso implica que zero é menor do que o módulo de 1 menos Sn, que é menor do que epsilon. E era isso que era nesse resultado que a gente precisava chegar para provar que o limite de Sn com n tendendo a infinito é igual a 1. Então, pela definição que a gente acabou de dar, 0,999, 3 pontinhos é igual a 1. Para algumas pessoas, até matemáticos mesmo, a gente poderia definir o 0,999, 3 pontinhos igual a um certo número S infinito. E que número seria esse S infinito? Esse S infinito seria um número real, de modo que o 1 fosse maior do que o S infinito, e esse S infinito seria maior do que qualquer Sn, qualquer que fosse o n natural, tá? Então, vamos multiplicar essa desigualdade aí por menos 1. Então, a gente fica com menos 1 é menor do que menos S infinito, é menor do que menos Sn. Se a gente somar 1 aos 3 membros aí, a gente vai ter o seguinte, que 0 é menor do que 1 menos S infinito, que é menor do que 1 menos Sn. Como 1 menos Sn é 1 sobre 10 elevado a n, então a gente fica com o seguinte, 1 menos S infinito é menor do que 1 sobre 10 elevado a n. Mas se isso acontecer, então, como 1 menos S infinito é diferente de zero e é um número real, então a gente pode inverter e sabe que existe 1 sobre 1 menos S infinito. Então, a gente vai ter
o seguinte, multiplicando ali os lados daquela inequação ali. 10 elevado a n seria menor do que 1 sobre 1 menos S infinito. E isso seria para todo o n. Então, olhem um absurdo. 1 sobre 1 menos S infinito seria maior do que 10 elevado a n para todos os valores possíveis de n. Mas como os reais são arquimedianos, não existe um número real maior do que todas as potências de 10. Então, S infinito não pode ser um número real. Mas vejam as conclusões aí na próxima página. Bom, conclusões. A primeira conclusão é o seguinte: deixar 0,999 e assim por diante sem definição não me parece assim uma boa saída, né? Porque mesmo que esse número 0,999 não apareça em divisões, ele pode aparecer, por exemplo, em uma multiplicação do tipo 3 vezes 0,333. Né? E aí a gente ficaria sem uma resposta, né, sobre essa operação. Né? Não me parece muito boa essa conclusão de deixar sem definição. Agora, definir como sendo um limite, eu acho uma boa saída porque o resultado bate com os métodos de se obter a geratriz de uma dízima. Por exemplo, a gente tem 0,333 é igual a 3 nonos, o que, né, bate com 0,999 seria 9 nonos, que é igual a 1, né? A gente iria uniformizar aí os métodos, né? Agora, usar um infinitésimo, né? Porque 1 menos S infinito seria um infinitésimo, seria um número extremamente pequeno, né? Usar isso daí como definição, como a gente mostrou, né, contradiz a arquimedianidade dos reais, né? E se contradiz alguma coisa dos reais, a gente não pode ficar usando esse S infinito aí, usando as propriedades dos reais, né? Porque senão a gente corre o risco de chegar até um absurdo, né? Mas, apesar disso, caso alguém queira usar essa definição, terá que recorrer a conjuntos mais abrangentes, assim, do tipo os hiperreais. Ou, se quiser, dá uma olhadinha introdutória no vídeo desse canal aqui, chamado Definição de Limites sem Epsilon e sem Delta, tá? E aí pode seguir por esse caminho aí, né? Mas não é o mais aceito, tá? Tá bom então, gente. Muito obrigado e até outro dia, se Deus quiser.